louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Você que está nos acompanhando, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, pessoal, teve um missionário, já está no céu, um padre que veio muitas vezes ao Brasil, Padre Robert de Grandes. Tem vários livros dele. É um dos principais propagadores dos carismas do Espírito Santo. E ele era padre de uma comunidade muito pobre lá nos Estados Unidos, comunidade de São José, um bairro que tinha inclusive muitas pessoas que eram imigrantes. E ele tinha um cartaz na porta do grupo de oração dele. Ele me falou, eu viajei com ele em vários lugares para fazer a animação das pregações dele. E ele falava: no meu grupo de oração tem um cartaz, deixe teus pedidos aqui na entrada, porque daqui para frente nós só vamos louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, Deus se faz presente. Se nós louvássemos mais a Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nós sentiríamos a glória do Senhor entrando nas nossas vidas. Toda vez que a gente vê o louvor ganhando espaço, a presença de Deus se torna tão forte que a gente parece que pode pegá-la. Mas cada vez as pessoas louvam menos. Estamos nos transformando em pedintes. Só sabemos pedir, porque está difícil, por isso. E a gente para de louvar. Mas todo mundo aqui sabe que tem muita coisa para louvar. Todos nós reconhecemos que Deus é grande. Deus é grande. Quem acha que Deus é grande diz amém. Amém. Quem acha que Deus é poderoso diz amém. Amém. Quem acha que Deus nos salvou diz amém. Amém. Quem acha que já recebeu muita coisa boa de Deus diz amém. Está vendo? É tanta coisa para louvar, mas a gente acaba só pensando no que a gente está precisando. Levanta o seu braço e fala: Senhor, eu quero te louvar essa noite. Quero te louvar, Senhor. Quero te bendizer. Eu te agradeço, Senhor. Quero te louvar pelos desafios. Quero te louvar pelas lutas. Quero te louvar, Senhor, porque em todas as circunstâncias Tu nunca deixastes de estar do meu lado. Quero te louvar, Senhor, porque mesmo sem entender muitas coisas da minha vida, eu sei que Tu és Deus, que Tu me amas, que Tu cuidas de mim. E mesmo sem compreender às vezes situações de dor na minha vida, eu reconheço que Tu tens cuidado de todos nós. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Tu és o princípio e o fim, Tu és o alfa e o ômega, Tu és aquele que tem todo o poder. Glórias sejam dadas ao Teu nome, glórias sejam dadas a toda a criação, a tudo que criastes, a tudo que vivemos, as pessoas, Senhor, que colocastes no mundo. Obrigado por eu ter nascido, Senhor. Chuva de graça pedimos a Ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Nós precisamos muitas vezes do Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo quando fomos batizados, a maioria de nós provavelmente ainda nenezinhos, outros já jovens ou adultos, e naquele momento a gente recebe poderosamente a presença do Espírito Santo. Na hora que o padre ou alguém, porque nem sempre foi o padre quem batizou e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veio o Espírito Santo sobre a sua vida, mas ele acabou estando ali na sua alma, mas você nunca pôde viver e mergulhar na ação poderosa dele. É preciso, igual quando a gente pega uma limonada, põe açúcar, não mexe, ela
só fica um pouquinho doce. Aí quando a gente mexe, o açúcar se dissolve. Se você pôs demais, ainda nem dá tudo para dissolver, não é? E aí ela fica doce de fato. Mais ou menos isso é o que precisamos fazer. Precisamos pedir a Jesus agora que mexa, que nos dê a graça de que o Espírito haja em nós, que a gente experimente esse Espírito Santo. E isso a gente tem que fazer não uma vez, mas muitas vezes. Volta e meia a gente tem que parar e falar: estou precisando mexer no meu coração e fazer com que o Espírito haja em mim. Haja em mim. Como nós não devemos tocar as pessoas, eu quero que você estenda a mão para as pessoas perto de você, do lado direito, do lado esquerdo. E você vai orar agora e vai pedir que o Espírito Santo se movimente dentro deste irmão e desta irmã. Que haja uma movimentação do Espírito Santo. Aliás, é Jesus quem disse que o Espírito Santo é como um vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, diz a palavra de Deus. Portanto, o Espírito de Deus, ele é movimento, ele é água que cai, ele é fogo que aparece no meio do dia de Pentecostes. Ele é um movimento. Por isso que a gente não identifica o Espírito Santo com uma cara, com um corpo, igual a gente identifica Jesus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, e ele tem rosto, tem corpo, e mesmo depois de ressuscitado, ele ressuscita com um corpo ressuscitado. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, a própria palavra diz, ele é todo Espírito. Portanto, ele não pode ficar parado, ele tem que se movimentar. E você vai pedindo agora que o Espírito Santo movimente na vida do seu irmão, para poder dar agora a esta irmã ou a este irmão uma vida nova, um renascimento, um renovo que vem de Deus. Espírito, movimenta teu povo agora, movimenta mentes que estão obscurecidas, obstruídas. Espírito Santo, movimenta a alma de quem está sem forças espirituais. Espírito Santo, movimenta os que nos acompanham pelas redes sociais, que nos acompanharão pelo YouTube, pelo Facebook. Espírito Santo, age, age. Espírito Santo, move pelo Telegram, move os que estão aqui, e que seja tão forte este movimento do Espírito, que quando você for para qualquer lugar, o movimento do Espírito toque as pessoas que estão próximas de você. Sopra, Espírito. Deseje que o Deus Espírito Santo haja em você, porque disse Jesus: quem crer em mim, você crê em Jesus? Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus veio e viveu entre nós e deu a sua vida por nós. Eu creio nisso. E Jesus mesmo diz que quem acreditasse nele e desejasse, do seu interior jorrariam rios de água viva. Então é preciso, além de crer, querer que o Espírito age. Você quer? Eu quero. Diga para o Senhor: Jesus, eu quero esse Espírito Santo agindo em mim. E aí é a liberdade. Você precisa decidir, porque Deus, para te salvar e para me salvar, não precisou da minha fé e nem da sua fé. Acreditem nisso. Ele veio e realizou. Você acreditando toma posse, mas o que ele fez está feito. Ele veio há mais de 2000 anos, nasceu entre nós, cresceu, cumpriu a sua missão, foi entregue na mão de Pôncio Pilatos pelos seus próprios correligionários lá daquele tempo.
e se entregou. Isso ele já fez. Agora, agir o Espírito Santo precisa de um ato de vontade. Eu não tenho como ser instrumento do Espírito Santo para a sua vida se você não quiser. Jesus não tem como batizar você e me batizar se eu não quiser, se você não quiser. Isso é preciso querer, é um ato de vontade. E a única coisa que a gente tem é a vontade. Porque nem o agir nós temos. Quantas coisas você tem vontade e não consegue fazer? Quantas vezes você não quer fazer, a tua vontade diz que você não quer fazer, mas você faz, e não são boas. Mas a vontade é sua, é uma decisão sua, é uma decisão minha. E o que é duro para pais, mães, esposos, esposas, namorados, que a gente não consegue ter vontade pelo outro, viu? Você só consegue ter vontade para você mesmo. Você pode ensinar tudo, mas vontade é livre. E eu nesse momento quero que você dê um passo, evidentemente na liberdade que você tem da sua vontade, de dizer eu quero, Senhor, o teu Espírito Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem forte, povo de Deus, lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Vamos nos sentar. E vamos continuar pedindo o Espírito Santo. Você mesmo sentando vai dizendo: vem Espírito, vem Espírito. Precisamos desta graça, precisamos do Espírito. O Senhor nos deixou o seu Espírito para nos relembrar todas as coisas, para compreender as coisas que Ele disse. Olha, Jesus certamente encantava aqueles que o procuravam. A gente encontra parábolas, inimigos indo ouvir Jesus, questionar Jesus, falsos amigos, parentes que queriam tirar ele até mesmo da sua missão. Mas todo mundo que encontrava Jesus se encantava com as suas palavras, com o seu olhar, com as suas atitudes que convenciam, arrastavam. Era impressionante. Não eram somente as curas, o demônio que fugia das pessoas, deixando-as livres. Era mais do que isso. E por incrível que pareça, Jesus fala para os seus discípulos: olha, depois que eu for, vocês vão precisar do Espírito Santo para lembrar vocês das coisas, para explicar o sentido das coisas. E o próprio evangelista João chega a falar isso, que muitas coisas eles só entenderam depois. Imagine se o próprio Jesus falando, o próprio Jesus contando e as pessoas encantadas, e as pessoas depois não conseguiam entender as coisas se não viesse o Espírito Santo. Imagina nós que estamos ouvindo de terceiros, estamos ouvindo do Sidney, do padre, da missa, de você mesmo com a palavra de Deus. Imagine se não vier o Espírito, como é que nós vamos entender as coisas? Põe a mão na sua cabeça e fala: eu preciso do Espírito Santo para entender o que Deus fala para mim. Eu preciso do Espírito Santo para entender e para
compreender a vontade de Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos, nas minhas missões, nas responsabilidades que eu tenho, no meu trabalho, nas decisões que eu tenho que tomar. Eu preciso do Espírito Santo. Amém. Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que certamente todos nós vamos precisar muito do Espírito Santo para poder entender o que ele quer dizer para nossas vidas. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quem puder pegar e tiver a Bíblia, pode pegar. Quem não trouxe a Bíblia, depois em casa, Mateus capítulo 7. Dá uma pegadinha, dá uma lidinha. E é óbvio que toda a palavra de Deus é tão forte que ela fala tantas coisas para a gente, tantas coisas de acordo com o que o Espírito tem para falar para nós. Mas eu evidentemente tenho uma que eu sinto que Jesus quer nos falar de forma comunitária. E diz assim: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do seu irmão. Palavra do Senhor. Primeira coisa que eu queria é assim dizer para vocês, partilhar uma coisa que é da minha vida. É da minha vida, portanto, não necessariamente precisa ser da sua vida. Porque o Senhor pode ter palavras e orientações muito particulares para a sua vida. Eu sempre tenho várias passagens da Sagrada Escritura que eu tento viver. Aliás, cada época às vezes tem uma palavra diferente de Deus que Ele me dá para a minha vida e eu tento vivê-las. É claro que algumas delas eu sei que são muito mais fortes, como por exemplo, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, que eu sei que elas têm uma força poderosa porque fala da felicidade. E todo mundo aqui quer ser feliz, não quer? Eu quero ser feliz. Quem quer ser feliz? Todo mundo? Então, está aqui a fórmula. Jesus disse que como é que você consegue a felicidade? Fala, cai fora das coisas que dizem para você que vai ser felicidade, que não vai ser. É o que eu estou dizendo é que vai dar certo. A hora que você fizer, você vai descobrir. E as que eu estou falando custa bem mais barato. Mas algumas das passagens da Sagrada Escritura, eu tento viver muito na minha vida. Já há muitos anos. Uma delas é uma passagem da Escritura, que está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é aquela passagem que diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu tento viver isso na minha vida. Eu tento, todo momento que eu estou, as pessoas estão vendo eu parado, eu estou lá rezando, pego uma jaculatória, pego o texto da misericórdia, fico fazendo uma oração, conversando com Jesus, e em tudo que vai acontecendo, eu tento agradecer Jesus. Mesmo nas coisas mais que eu falo, como que eu vou agradecer por isso? Eu tento dar graça. Essa é uma palavra de Deus para mim. Para mim. E eu tento viver ela porque Ele pediu para mim. Mas tem esta palavra que eu acabei de ler para vocês, que é uma palavra que eu escolhi. A outra, eu acho que o Senhor me deu. Esta eu escolhi. Porque eu falo para Jesus assim: Jesus, quando eu chegar lá para viver eternamente numa alegria poderosa, para viver a loucura de amor que vai ser o céu, para poder experimentar coisas fantásticas, conhecer coisas que eu nunca conhecia, eu sei lá como é que é esse céu, para poder ter as experiências mais maravilhosas que eu não sei nem explicar, antes de eu chegar lá, eu vou ter que passar pelo julgamento.
Porque está na palavra de Deus, que ele vai vir sobre as nuvens do céu, aqueles que morreram primeiro, depois aqueles que morreram, que ainda estão vivos, e ele vai dizer, uns ficam à minha esquerda, outros vão ficar à minha direita, a uns ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, outros eles vai dizer, ide para o fogo, não é? Ardente, e assim por diante. E aí eu olho e falo, Jesus amado, como que eu vou escapar dessa? Eu penso isso. Vocês não, porque vocês são tudo perfeitinhos. Eu penso nisso. Eu falo, como é que eu vou escapar dessa? Claro que eu sei que primeiramente eu vou apresentar minha carteirinha. Ó, Jesus, a minha carteirinha está aqui, ó, é o sangue de Jesus. Eu acredito que o teu sangue perdoou os meus pecados. Então, nada de falar de nada que já passou, porque já está lavado. Então, se você fez muita coisa errada, e se você fez pouca coisa errada, para Deus, você prende o passarinho com um cabo de aço ou com um fio de nylon, ele não vai voar do mesmo jeito, não é assim? Então eu apresento minha carteirinha, Jesus está aqui, ó, sangue já me lavou, meu passado, tchau, você não vai mais lembrar dele, porque a única coisa que Deus tem de mal é má memória para pecado perdoado, não é? A gente já tem má memória para um monte de coisa, mas ele só para isso. Então a primeira coisa que eu vou falar para ele, olha, eu fui lavado pelo teu sangue, mas a segunda coisa que eu vou falar para ele é, Jesus, eu procurei não medir o meu irmão. E eu tento fazer isso mesmo. É muito, eu acabo fazendo. Mas já de tantos anos que eu peço o Espírito Santo para isso, eu julgo pouco as pessoas, essa é a minha verdade. As pessoas falam, não, essa pessoa fez com aquilo. Eu falo, não sei, será que foi mesmo aquilo que ela tinha intenção? Ou é só o que eu estou vendo? Qual é a verdade? Será que eu sei a verdade de todo mundo? Será que eu sou capaz de compreender o que cada pessoa passou e quais as raízes dos atos das pessoas? Eu, particularmente, procuro não pensar nisso exatamente porque eu quero chegar lá e falar assim, ó, minha medida foi bem, bem tranquila, porque eu quero ser medido bem largo. Porque a palavra de Deus, gente, ela é viva. E ela está dizendo, não julgueis para não ser julgado. A medida que você usar para julgar os outros, é a medida que eu vou pôr em você. E aí? Eu quero uma medida grande, né, Paula? Medida grande. Né? Tem gente que fala assim, ó, eu olhei para a cara daquela pessoa, ela não é boa gente não. Que uma medida estreita, olhou para a cara, já descobriu que é ruim, só pelo jeito de olhar. Né? E tem gente que tem certeza que está certo. E eu vou ser sincero, você pode até estar certo, mas eu não quero essa medida para mim. Eu quero não julgar. E o Senhor me deu essa palavra para falar para nós aqui do grupo, para dizer assim, porque nós que fomos batizados no Espírito Santo, que pedimos o Espírito Santo, mais do que todo mundo, temos que ter o coração acolhedor de Jesus, que não julga. Nos dias de hoje, não julgar é o que a menos a gente vê. Qualquer coisa que acontece, alguém lá nas redes sociais imagina, julga e manda brasa. É ou não é verdade, gente? Pessoas que estão tão longe de nós, que nós nem sabemos direito como elas são. Mas a gente pega uma frase, pega uma situação, e assim acabamos perdendo a graça. Qual é o problema quando fazemos isso? O problema não é o mal que a gente está causando. O problema é a medida que nós estamos criando para nós mesmos. Qual é o tamanho da medida que você quer para você? Eu quero uma medida, Jesus, que eu chegue lá e você olhe para mim e fala assim, ah, você julgou pouco. Eu vou julgar pouquinha coisa sua aqui. E ainda eu vou estar com a minha carteirinha de sangue de Jesus, vou estar bem, né? Esta é uma palavra para os dias de hoje.
Dias onde as pessoas julgam umas às outras e julgam com dureza. Com dureza. Depois, quando a gente escuta, olha só, semana retrasada, eu estava citando uma passagem da Escritura, aquela que diz assim: as prostitutas os precederão no reino dos céus. Terminou o evento, uma pessoa veio tirar satisfação comigo. Falou: você estava dizendo que as prostitutas vão chegar no céu e eu não vou chegar? Eu falei: eu não estava dizendo nada, eu estava lendo a Bíblia que disse, eu não disse nada. E a Bíblia disse porque Deus certamente estava, naquele contexto, estava falando muito simplesmente de que o fato das pessoas estarem na igreja não garante que elas vão estar no céu. Desculpa, eu quero que todos vocês vão para o céu, que estão aqui na igreja, mas eu não tenho como saber o teu coração, mas eu é que não vou julgar o teu coração também. E eu estou te dando uma ideia. Se você achar que a minha ideia é boa, que é o que está escrito na Bíblia, me parece que a Bíblia é um bom lugar para a gente seguir as ideias, né, Paulo? E aí ele vai mais longe, ele fala: olha, não julga, não arranja uma medida, não é? Qual é a tua medida? É rasa, é funda, é 2 xícaras de farinha, uma só? Não tem a medida, deixa sem. E aí ele diz: e mais ainda, cuidado, porque é muito fácil a gente olhar para o outro e ver o cisco no olho do outro. E vamos ser sinceros, como é que eu consigo enxergar o meu próprio olho? Eu consigo sentir. Se tiver uns cílios, por exemplo, que entrou dentro, ele te incomoda, você fica, não é verdade? Mas você não enxerga. Para enxergar, você tem que pegar lá um espelho, né? Dependendo, um espelho aumentado para poder enxergar, para poder ver o que tem no teu olho. Mas olhar o olho do outro é moleza. E é por isso que a gente acaba fazendo isso, porque é mais fácil. Não é porque a gente é mau, é porque é mais fácil. É sempre mais fácil achar que foi o outro que fez, que é o outro que está fazendo, que é o olho do outro que tem problema. E tem. Ele não está dizendo que não tinha cisco no olho do outro. Ele só estava dizendo: primeiro tenta ver a trave no seu. E como é difícil ver no olho da gente, a gente acaba esquecendo o cisco do outro. Porque a gente tem que olhar. E esse é a semana passada eu rezava com aquela passagem que diz assim: a gente precisa ter uma boa medida de nós mesmos. Uma boa medida. Nem exagerada e nem encurtada. Aquela que você... Porque também não é certo. Deus te deu um monte de virtude, aí você fala: eu sou um coitadinho, eu não sou nada. Aí você fala: eu sou humilde. Não, você não é humilde. Você tem uma má medida de si mesmo. Porque você tem muita coisa boa. Saber olhar e dizer: esta é minha medida. Eu não sou mais que isso e não sou menos que isso. Eu sou isso. Não é nem eu sou só isso. É eu sou isso. E pensa que é fácil a gente saber qual é a medida da gente? Pergunte para a pessoa do teu lado: você sabe qual é a tua medida? Não precisam responder. Quem tem vida de oração perseverante acaba se enxergando mais. Posso afirmar isso para vocês. Quem só vive na agitação se enxerga pouco. Quem só vive na correria, quem só vive assistindo coisa, quem só vive vendo coisa, nunca para, acaba conhecendo-se pouco. Por isso é que Jesus fala que a gente precisa de oração pessoal, para poder se enxergar e saber qual é a minha medida. E quando eu consigo me enxergar, eu consigo achar a minha trave. Quer dizer, o pedação de pau que está no meu olho. Para daí eu poder olhar e ajudar o irmão a tirar o cisco. Só que melhor do que atirar o cisco no olho do irmão é não julgar o irmão. Tinha um santo que eu gostava muito de lembrar dele, Dom Bosco, e ele dizia assim, que quando Jesus, ele trabalhava com
com as crianças, com os adolescentes. Hoje existem escolas e colégios. Maringá não tem, né, Paulo? Acho que não tem nenhum de Dom Bosco, dos salesianos, não tem nenhum. Mas ele dizia assim, que quando Jesus mostrava alguma coisa de alguém para ele, ele falava assim: olha, Jesus, se realmente isso for seu, você vai fazer com que dê tudo certo. A pessoa me procure, a pessoa me pergunte, a pessoa venha falar comigo, porque eu só vou lá falar com aquela pessoa se você me der um sinal muito claro de que eu tenho que falar. Mesmo ele vendo que aquela pessoa estava fazendo uma coisa errada, ele falava: mas será que é para eu corrigir? Ou é para outra pessoa? Ou é para eu interceder? Então ele tinha esse cuidado para não enfiar o dedo no olho do outro para tirar o cisco e acabar fazendo uma lesão. Você já imaginou o meu dedão no olho de alguém tentando tirar o cisco? Não sei se vai dar certo, né? Eu não vou fazer aqui uma dinâmica para ninguém sair daqui machucado, né? Eu ia falar assim: tira o cisco do olho do teu irmão com o dedo. Não dá muito certo, não é mesmo? Que hoje eu fiquei pensando muito por que Deus tinha me dado essa palavra para nós. E a conclusão que eu cheguei é de que quem quer viver pelo Espírito precisa sair fora desse monte de coisa que falam mal uns dos outros, desse monte de coisa que julga a vida de todo mundo, para a gente poder enxergar e ter paz de que o Senhor está nos acolhendo. Amém? Não é uma coisa que a gente adquire com facilidade, viu, gente? É uma coisa que você precisa pedir muito o Espírito Santo para poder ser liberto desta coisa de acabar julgando as pessoas. Então, que hoje, essa grande efusão do Espírito Santo que aconteceu aqui na nossa reunião, nos dê esse principal presente. Podia começar virando para o teu irmão e falo: eu te acho uma pessoa boa. Já começar achando que o outro é bom já é melhor do que qualquer coisa, né? Eu te acho uma pessoa boa. Boa. Quero te pedir, Jesus, neste momento, tua unção e teu poder, para não julgar e ganhar de presente, não ser julgado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.